Olá, amigos. Vamos gravar agora a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. E nós estamos estudando a conclusão de O Livro dos Espíritos. A conclusão ela é dividida em itens e nós estamos no item 5 da conclusão. E eu estava então comentando que o Kardec, na parte anterior, o Kardec teria dito aqui que a humanidade tende a mudar, progredir moralmente. O Espiritismo é um dos incentivadores, uma das alavancas nisso. No terceiro parágrafo aí do item 4, está dizendo que o desenvolvimento das ideias espíritas se apresenta em 3 períodos distintos. Tem uma mensagem do Bezerra, aliás, que ele fala isso, mas está aqui na conclusão do Livro dos Espíritos. Bezerra só confirma isso. O primeiro período é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos. Então a gente sabe que antes da codificação, período da codificação e nos anos que se seguiram, naquele momento muitos médiuns de efeitos físicos tinham encarnado com esse propósito: chamar a atenção das pessoas, da humanidade, para a questão espiritual. E o fenômeno chamava muita atenção, não é? Principalmente os de materialização, fenômenos de levitação. Tivemos Daniel Douglas Home, tivemos o caso das irmãs Fox, Eduardo Irving, Eusapia Palladino na Itália. Muitos médiuns, quem quiser estudar um pouco esses médiuns precursores ali na fase da codificação, é um livro muito bom do Arthur Conan Doyle, que é o criador e autor do Sherlock Holmes. E o Arthur Conan Doyle, então, é contemporâneo do Kardec, escreveu um livro chamado História do Espiritismo, onde ele relata todos os fenômenos que aconteciam, todos a modo de dizer, muitos fenômenos que aconteciam à época mais ou menos da codificação. Muito interessante estudar esses fenômenos, mas isso foi a primeira fase, Kardec diz. A segunda fase é do raciocínio da filosofia. Então, depois de passado a fenomenologia, o mais importante era estudar, entender a filosofia espírita, entender o raciocínio lógico da explicação espírita. E a terceira fase, da aplicação e das consequências. A gente aqui no Brasil gosta de usar muito a expressão da reforma íntima, ou da autoeducação, como queiram. Mas agora não é mais o fenômeno que é tão importante, porque eu posso ver um espírito materializado, e daí? Isso modificou a minha vida? Pode ser que isso me chame a atenção, para que eu busque a filosofia espírita. Aí sim, só tem a finalidade de chamar a atenção mesmo, porque a transformação virá com o estudo, e desse estudo a consciência de que tenho que pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, que é a terceira fase, quando nós passamos a agir corretamente até que isso se automatiza, até que isso vira um hábito e de repente a gente não pensa mais mal de ninguém, a gente não agride mais ninguém, a gente já está se transformando. Eu gosto da metáfora da água limpa, É como se a gente jogasse água limpa num balde com água suja até fazer transbordar. Então a doutrina espírita é isso, é água limpa que vem jogar encarnações e encarnações de água suja. Nós cometemos muitos erros no passado, com certeza. Melhor do que nós somos, nós não fomos, porque há sempre progresso. Então a pessoa que fica muito curiosa por saber sobre a vida passada, não é muito aconselhável não, porque o mais provável é que descubra delitos. E é muito difícil às vezes, na nossa condição evolutiva, lidar com isso. Eu sempre digo assim, imagine que a gente descubra que fomos o assassino do nosso filho ou vice-versa, como a convivência pode ficar comprometida. Daí a bênção do esquecimento, o véu do esquecimento quando há reencarnação, para que não tenhamos mais dificuldades ainda de reaproximação. Então, vamos lá, fenômeno, depois do fenômeno, o estudo e a compreensão, e com isso a transformação das nossas atitudes. Bom,
O Espiritismo, quando compreendido, toca as fibras mais sensíveis do homem, que é a da sua felicidade. Ou seja, quem conhece, compreende a doutrina espírita se torna uma pessoa mais feliz. É com certeza isso. Eu tenho, aliás, uma palestra sobre felicidade que abordo bastante isso. A vida fica mais leve. Pense você aí numa situação difícil que você viveu ou está vivendo, né? A própria pandemia, claro, mas que para muitos está sendo mais difícil do que para outros, ou pela questão financeira, ou pela perda de entes queridos, ou até pelo simples fato do isolamento. Algumas pessoas estão sofrendo, então é uma prova mais dura para uns e outros sofrendo menos, então, ou nem sofrendo, então é uma prova até mais branda. Mas imagine uma situação difícil, essa ou qualquer outra. É passageira. Somos espíritos imortais que já morremos várias vezes, que já nascemos várias vezes, que já tivemos vários maridos, várias esposas, filhos, vários pais, várias mães. Daqui um pouco seremos chamados à casa do Pai novamente, vamos desencarnar, portanto os bens materiais pouco valor têm, né? Que adianta acumularmos se quando partirmos para o mundo espiritual não levaremos nada. E lá teremos que nos reencontrar com a nossa consciência, que é o nosso tribunal. Então, o Espiritismo torna a vida mais leve, a gente passa a compreender melhor as relações e isso com certeza facilita demais. Eu posso dar o testemunho pessoal que há muito tempo eu não sei o que é tristeza, problema, porque, olha, existem situações diárias para que a gente resolva, você, eu, qualquer um, mas olhando por esse prisma que eu falei anteriormente, as coisas ficam pequenas. Ah, a perda de um ente querido. Eu já tive, você provavelmente já teve, claro, sentimos saudade, a dor, mas vamos reencontrá-lo, temos a certeza do reencontro. E assim tudo vai ficando no seu devido lugar, sem exagerarmos, né, no sofrimento que nos atrapalha o progresso. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a gente vai sentir a dor, porque é natural no nosso atual estágio evolutivo, mas não precisamos ficar remoendo, ressentindo aquilo como se fosse algo bom. É importante que a gente toque a vida adiante, aprendendo com aquilo que fizemos de errado ou com a experiência que nos aconteceu e daí evitando no futuro coisas iguais ou até piores. Então diz aqui Kardec que além dos fenômenos há uma filosofia que explica o que nenhuma outra filosofia havia explicado. É tão maravilhoso entender o mundo pela ótica do Espiritismo. Não existe um assunto que não seja possível olharmos pela ótica do Espiritismo. Qualquer assunto, científico, filosófico, artístico, religioso, de relacionamento, qualquer assunto, nós podemos olhar, ele não é um assunto espírita, é um assunto qualquer. E nós podemos olhar com a lente da doutrina espírita. Aliás, é isso que a doutrina espírita é de fato, uma lente que é poderosíssima porque ela nos permite entender a nossa vida pregressa, por que nós estamos aqui, quem nós somos, para onde nós vamos, né? São as questões existenciais mais importantes. Eduardo Kreuzfeld falou isso na palestra Resiliência Moral que fez domingo às 19 horas na nossa live, né, que a gente divulgou. Ele falou isso. Se nós não sabemos quem nós somos e de onde nós viemos e para onde nós vamos, a tendência é nós ficarmos sem muita motivação para caminhadas, porque nem compreendemos direito o motivo da caminhada. E a filosofia espírita traz isso, traz, portanto, calma, segurança, confiança, nos livra do tormento da incerteza. Olha que maravilha, né? Você ter a certeza do reencontro, você ter a certeza de que aquilo que está muito difícil hoje, amanhã vai passar, não é? O que são 80 anos, 100 anos perante a história de um espírito imortal? É pouco tempo. Então, por mais que estejamos sofrendo, às vezes a gente acha, nossa, mas já faz 10 anos que eu estou aguentando essa situação.
10 anos é pouco tempo, é uma fração de segundos na eternidade. Com a compreensão da doutrina espírita, isso fica mais fácil de ser encarado. Eu quero concluir aqui ainda com dois aspectos do item 4. Né? Um que fala que o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião, que é Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, mas se apoia de maneira racional, mostrando então que tudo tem, e aí o último item, consequências naturais. Não é Deus que pune, Deus nos educa pedagogicamente, né? A punição ela acontece como consequência dos nossos atos, não é? E nós precisamos superar, vencer o orgulho e o egoísmo para que a nossa caminhada seja ainda mais tranquila. Voltamos daqui um pouco para encerrar nosso estudo.